Bom dia a todos. Vamos dar início, então, às atividades de hoje do segundo simpósio bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. O título é Fronteiras da Psicanálise, a Clínica em Movimento. Eu sou Berta Hoffmann Azevedo, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise e parte da equipe da diretoria científica. Eu vou acompanhar vocês nessa mesa intitulada Sublimação, um destino possível? Vou apresentar os nossos convidados e queria já de antemão agradecer, por terem aceito o nosso convite. Os convidados são Cici Vigil Castiel, que é membro pleno da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Autônoma de Madrid, autora de vários livros, dentre eles um tem como tema principal justamente a sublimação. Daniel Deluia é membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, foi presidente da FEBRAPSE de 2015. Também é autor de vários livros. Eu vou passar a palavra primeiro para a Cici, depois para o Daniel. Enquanto isso, os ouvintes podem enviar perguntas que eu vou recebendo e organizando para transmitir para eles assim que tiver essa primeira rodada de exposição. Tá? Então, Cici, a palavra está com você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira para participar do simpósio. É um prazer para mim estar participando, bem como é um prazer falar sobre sublimação. Então, vamos lá. A sublimação é o processo psíquico postulado por Freud que explica as criações humanas no campo da cultura e parte da premissa de que a plasticidade da pulsão sexual possibilitaria uma transformação desta, dando origem a criações. E assim, seria possível, através de uma simbolização, que a pulsão sexual fosse satisfeita por outros objetos e outros objetivos. Mesmo que tenha sido tratada por Freud do início ao fim da obra, ela contém até hoje numerosos enigmas. Por exemplo, em alguns momentos ela foi conceituada de acordo com a ideia de algo socialmente valorizado, sinônimo de arte e de sublime, e outras vezes relacionada à pulsão de morte. Esses impasses resultaram que ela tenha sido muitas vezes deixada de lado, situando-se numa posição idealizada e, por isso mesmo, na ordem do impossível. Quando a importância do conceito parece ser que se trata de um processo psíquico que descreve que, diante de uma impossibilidade de satisfação da pulsão sexual, um psiquismo que funcione em um nível simbólico e de abstração é capaz de criar alternativas não diretamente sexuais, mas sem abrir mão de uma posição desejante. Mais especialmente num momento como o que vivemos hoje, no qual a capacidade de simbolização e de ligação, que são tão importantes frente a um trauma, vale a pena retomar a sublimação tanto na clínica quanto na metapsicologia. Para tanto, dentre as inúmeras vezes em que ela foi tratada por Freud, vou me referir a duas. A primeira é a que a define como um dos 4 destinos pulsionais, e a outra relativa à segunda dualidade pulsional, que aproxima a sublimação de Eros e da pulsão de morte. Dentro do contexto de 14 e 15 na metapsicologia, Freud afirma que, ao longo do tempo, a sexualidade infantil não pode ser satisfeita sempre. E como a pulsão é ininterrupta, ela precisa ser transformada, por isso sofre destinos. Nesse sentido, em seus destinos, ele afirma que os 2 primeiros destinos pulsionais fazem parte da organização narcisista,
Quer dizer, a pulsão é transformada, mas ainda em direção ao próprio corpo do sujeito, como, por exemplo, o sadismo que se transforma em masoquismo e a escopofilia que se transforma em exibicionismo. Em contraposição, os dois destinos posteriores, que são o recalque e a sublimação, são mais evoluídos porque estariam fora da organização narcisista e possibilitariam lidar com o pulsional de outra forma que não o próprio corpo do sujeito, através da expulsão da consciência no recalque ou de uma realização pulsional alternativa na sublimação. Então, esses dois destinos possibilitariam lidar com o pulsional de uma forma muito mais psíquica e menos corporal. O que está em pauta no recalque é colocar fora de ação determinado impulso, o que acarreta, então, a partir do recalque, é que a sexualidade só terá uma satisfação diretamente corporal a partir da puberdade. Até lá, isso se dará de forma simbólica, afastando-se da dimensão corporal, o que constitui a sublimação como um destino posterior ao recalque e que caracteriza-se por ser uma satisfação simbólica e alternativa que contém transformação de meta e objeto. Entendo que é exatamente por isso que o Freud utiliza a palavra sublimação como um processo da química que tem a ver com a passagem do sólido ao gasoso. Ainda no que diz respeito à metapsicologia de Kinsey, Freud trata da sublimação em relação ao fim do período do narcisismo. A castração implica o fim do narcisismo como período e a perda do encontro carnal com a mãe. É preciso separar-se do objeto primário como objeto de satisfação. A operação permite ao sujeito se dirigir ao outro como alteridade, o que reordena seu campo na medida em que se tornam possíveis relações mediadas pelo símbolo e pela palavra e a transformação do ego em ideal de ego. A formação dos ideais é o substituto do narcisismo perdido na infância, no qual o sujeito era seu próprio ideal. Dentro desse contexto, a idealização diz respeito ao aferramento ao objeto que equilibra o narcisismo e que acarreta que o objeto seja exaltado e engrandecido. Enquanto a sublimação relaciona-se ao fato da libido poder se dirigir a outros objetos. Portanto, há uma articulação da sublimação com o Édipo, na medida em que estaria relacionada a uma desamarração do narcisismo a partir da castração. Para tanto, é necessário a interiorização da ausência do objeto primário como fator imprescindível à simbolização e a relação do outro como alteridade. Isso implica pensar na dimensão da perda de objetos e complexizar a relação da sublimação e do trabalho de luto. Em Luto e Melancolia, o Freud já tinha dito que o desinvestimento do objeto perdido ocorre paulatinamente, havendo uma elaboração da perda na medida em que o sujeito pode ir se descolando da fixidez da relação com o objeto para criar a possibilidade de retornar à ligação da libido com o mundo e estabelecer novos investimentos objetais. O lugar vazio do objeto torna-se oportunidade de promover uma separação entre o objeto e o si mesmo, o lugar simbólico que ele ocupava, de forma que o ego é capaz de consentir a perda que o fim dos laços com o objeto causa. É dentro desse contexto da retirada da libido dos objetos que Freud trata da sublimação a partir da segunda dualidade pulsional. Tomando o exemplo da retirada da libido dos objetos na formação do superego, ele diz que esse também é o caminho universal para a sublimação. Então, tratam-se de dois momentos. A libido é retirada dos objetos, retorna para o ego, e o ego se coloca como objeto na linha de substituição da perda, surgindo um tempo intermediário, como no luto.
E posteriormente a libido é redirecionada para outros objetivos e objetos simbolicamente constituídos. Esse segundo tempo é que é a sublimação em si. O primeiro tempo é do retorno da libido ao ego. Nesse sentido, Green aborda a importância do trabalho psíquico de desapego dos objetos primários no decorrer do desenvolvimento. O trabalho e a possibilidade de criação a partir da ausência é o que vem a constituir o trabalho do negativo em sua positividade. Quando um sujeito pode se desligar do objeto primário sem grandes danos, o investimento é objetalizado. E, nesse sentido, o trabalho do negativo comporta uma função objetalizante. Essa função consiste em transformar em objeto algo que não estava nessa categoria, caracterizando-se pelo investimento negativo, ou seja, mais do que o objeto em si, a objetalização diz respeito à capacidade de investir e criar. Nesse sentido, considerando-se a importância de levar o aspecto da criação e simbolização presente no processo sublimatório, não seria dentro desse contexto que se poderia pensar a sublimação como um processo psíquico na linha da efetividade do trabalho do negativo e da função objetalizante? Ainda que Green tenha outro entendimento desse conceito, da sublimação, né? As formulações dele me permitem encontrar eco para abordar essa relação, pois dimensiona a ideia de que a criação presente na sublimação caracteriza-se pela capacidade de potencializar os investimentos pulsionais em direção à alteridade através de múltiplos objetos. Diz respeito a capacidades elaborativas e simbólicas que contêm um efeito germinativo. Nessa perspectiva, o objeto sublimado não é fixo. Trata-se da capacidade de criar indefinidamente. Por fim, eu vou tratar da relação da sublimação com a pulsão de vida em contraposição à pulsão de morte. Lá naquela frase do Freud sobre o caminho da sublimação, ele diz que essa energia que retorna dos objetos, ela pode ser acrescentada a Eros e a pulsão de morte. Se for acrescentada a Eros, há a ligação, de forma que a energia que ingressa no psiquismo é ligada em representações de coisa e em uma segunda forma de ligação, a energia é ligada, as representações de coisa são ligadas às representações de palavra no pré-consciente. Isso quer dizer que as representações de palavra simbolizam as representações de coisa. E essa articulação permite o laço com os objetos e os laços sociais, e assim retém a finalidade de Eros, que é unir pulsões a objetos. Mas para que as palavras e os objetos simbolizem as representações coisa, é preciso que o psiquismo tenha uma capacidade simbólica, e isso significa, mais exatamente, a retirada da libido dos objetos primordiais como principais objetos, que são o sustento do narcisismo, já que o símbolo se constitui na ausência em um psiquismo que trabalha em nível de abstração e pode construir laços com alteridade. É a plasticidade da pulsão sexual que permite o deslocamento e assim possibilita a ligação da libido a objetos simbólicos dos objetos primordiais. A vantagem psíquica da ligação é que ela permite a fusão da pulsão de morte junto com Eros. Assim, a agressividade da pulsão de morte pode se manifestar de forma mesclada com as pulsões de vida. No entanto, no caso contrário, se a libido for acrescentada à pulsão de morte, ela é desligada dos objetos e fica retida no ego, sendo que o ego torna-se o objeto amoroso único. Esse processo, ele não pode ser confundido com o luto, já que ele se opõe ao luto, na medida em que a libido que está no ego não está disponível para posteriormente ser reinvestida em objetos.
é uma condição narcísica limitadora do psiquismo. A ausência da ligação a representações de objeto implica a manifestação da pulsão de morte na forma de agressividade. Quanto mais desfusionada de Eros, mais a relação com o objeto é atacada e, da mesma maneira, o ego é atacado. A ligação e o desligamento indicam direções opostas, no entanto, essas forças coabitam o psiquismo, já que os processos não são puros. Alguns autores acreditam que, porque Freud diz que a energia que retorna dos objetos pode ser acrescentada à pulsão de morte, isso indicaria uma ligação da sublimação com a pulsão de morte. Em minha leitura, ele não está vinculando a sublimação à pulsão de morte. Em primeiro lugar, porque, segundo Freud, a energia que está no ego é o caminho para a sublimação, mas a sublimação em si é o seu redirecionamento aos objetos através de simbolizações. E quando a energia é presa à pulsão de morte, não há simbolizações possíveis, pois o desligamento da libido acarreta que o narcisismo e a agressividade estejam no centro da questão. Então, para falar das consequências do retorno da libido ao ego e a manifestação da pulsão de morte, Freud dá o exemplo da severidade do superego na melancolia, que leva ao masoquismo do ego, à crueldade consigo mesmo ou com o outro. Entendo que o ego e o id permitem supor a pulsão de morte, permitem supor que a pulsão de morte e o desligamento indicam o fracasso da sublimação e o aferramento aos objetos, das quais a melancolia, que está na contramão dos processos de simbolização e criação, é o exemplo. Disso tudo concluo que, para considerar a sublimação próxima da pulsão de morte e do desligamento, os processos de ligação e de simbolização não são o que define o conceito. Sublimar seria sinônimo de arte, mas aí a dimensão desse processo, desse destino pulsional tão importante que trata das capacidades psíquicas de simbolizar, não subsiste. Dado que é imperioso para o psiquismo a simbolização da ausência e a ligação aos objetos como uma manifestação de Eros, que relação teria a sublimação com a experiência analítica? Entendo que o sucesso da análise depende do quanto se consegue ultrapassar a adesividade da libido a formas masoquistas de satisfação, a inércia psíquica, o desligamento e a descarga característicos da pulsão de morte. O sujeito é marcado por fixações e destinos aprisionadores, e a experiência analítica propõe a chance de romper com eles através de sua desconstrução para relançar o sujeito em suas possibilidades de desejar e de ter uma experiência inventiva. Esse seria o papel da sublimação na clínica. Atualmente, estamos vivendo uma situação de traumatismo que alcança uma dimensão coletiva e, por isso, excede a perspectiva subjetiva e fantasmática. A morte, o desamparo, a solidão se colocam como presenças a serem consideradas para si e para o outro. Desde o ponto de vista econômico, a quantidade de excitação excede a capacidade de ligação da energia, constituindo-se um trauma, e a inscrição psíquica do acontecimento se impõe. Entendo que o desligamento dos objetos e da vida vivida até então podem implicar na difusão e no desligamento frente aos quais o ego responde de forma masoquista. A inscrição psíquica do trauma diz respeito às possibilidades elaborativas das circunstâncias traumáticas e se relaciona à capacidade da ligação da energia psíquica para a posterior simbolização. E assim se aproxima da sublimação, no sentido de ultrapassar as limitações impostas e poder criar dentro do que é possível. Em minha opinião, essa é a importância da consideração desse conceito,
como algo que pode estar no horizonte da clínica como uma possibilidade, na dependência da escuta e da função ligadora do analista. Muito obrigada. Muito obrigada, Cici. Vou passar a palavra então agora ao Daniel Deluia. Ok. Bom dia a todos. Eu queria agradecer os organizadores, a Berta em especial, que fez para mim o convite, e a Cici com esse trabalho instigante dela. Vocês vão ver que o meu trabalho é talvez menos otimista assim do que da Cici, não é o meu, eu acredito que do próprio Freud, nesse conceito tão complexo que é a sublimação. Bem, acredito que o destino da sublimação está na mira dos psicanalistas, como possível e bem-vindouro encaminhamento da cura analítica. Muitas vezes, os efeitos sublimatórios de uma cura prenunciam o fim da análise. Penso, sobretudo, em pacientes melancólicos que, após muitos anos de análise, revelam na mudança do seu vestir, nos objetos de consumo e nos tratos higiênicos e estéticos de seu corpo, um inédito cuidado de si, além de outros culturais, como inusitados gostos pela literatura, pelo cinema e pela música, aos quais se mostravam no passado avessos ou indiferentes. Esse desvio, como Freud caracteriza a sublimação, ou essas divergências dos destinos pulsionais ou autoeróticos, demonstram transformações de maior valor, dando sentido para a sua vida. Trata-se aqui de apropriações novas, eu diria construções, né, no mundo psíquico do paciente e que nós creditamos ao trabalho da análise. Jacques André, em seu livro O Imprevisto, traz alguns exemplos da sala de análise onde mudanças que parecem pequenas, como quando o paciente passa a poder usar pela primeira vez um guarda-chuva, por exemplo, representam uma alteração significativa na vida do paciente, caminhando para o final da sua análise. Essas mudanças inéditas devem ser distinguidas de outras que sucedem a um trabalho de luto na análise, a partir do qual o paciente recupera os gostos e com novo frescor de suas sublimações já estabelecidas que foram suprimidas durante o seu luto. Nesses casos, a retomada das fruições sublimatórias não coincide necessariamente com o sinal de fim de análise. A destruição pelo Freud do seu ensaio sobre a sublimação foi associada com as problemáticas que o conceito coloca para a psicanálise. Contudo, o trabalho que Freud lhe dedicou não é pequeno, assim como o dos seus sucessores. A primeira referência se encontra no manuscrito L, né, em maio de 1897, referindo-se a construções da fantasia como uma tendência na vida psíquica em depurar, né, que eu acho que é mais preciso de mudança de estado na química, em depuração, ou seja, onde se sublima as experiências sexuais infantis da infância, né? Somente a partir do caso Dora que a sublimação começa a adquirir as vestes de um conceito, aponta em Dora o desvio dos fins sexuais, contendo-as para as realizações culturais. Esse afastamento dos fins sexuais se faz nos três ensaios do cheirar e tocar para o olhar e da visão, num tocar à distância, efeito do recalque orgânico com a passagem no homem para a postura ereta. Eu me desculpo por essas, enfim, preciosidades assim teóricas, mas eu vou pouco tempo só me deter sobre isso.
Freud associa, então, a sublimação aos processos reativos do período de latência, por exemplo, nojo, repugnância, ordem, a sexualidade perversa polimorfa da infância e a construções de barreiras a ela a serviço da formação de caráter. O que se acentua aqui é a negatividade implícita ao recalcamento e as inibições dos fins das pulsões, como na inversão dos afetos na latência e na volta sobre si na formação do caráter, entre outras vicissitudes, por exemplo, identificações, dessexualizações, etc. Não obstante, o prazer de olhar, do tocar à distância, com suas conotações éticas, indica ao mesmo tempo que as moções positivas progredientes da libido permanecem e proporcionam prazer. Por isso que Freud se refere à sublimação como um desvio, como se os objetos culturais passassem a exercer uma força de atração análoga, porém diferente, aos objetos sexuais primários da sexualidade infantil perversa polimorfa. A sublimação seria, portanto, distinta do recalcamento, embora pertencente igualmente ao efeito do regime da negatividade, já que no recalque o afeto com suas qualidades de prazer e desprazer é inteiramente suprimido. Também se distingue da sublimação os afetos relativos da latência de nojo e de repugnância, que encobrem em sua realização o prazer da sexualidade infantil. Pressupõe-se, então, na sublimação, certa dessexualização, né? E da depuração, o Freud passa 10 anos mais tarde a usar esse processo de dessexualização. Uma transformação no seio da pulsão, que reserva um prazer depurado da pulsão sexual infantil e, portanto, também uma alteração de seus objetos. Que os objetos culturais exercem uma força de atração sobre a libido, isso se deve à origem do social e do cultural e sua imbricação com a sexualidade. Freud precisa, por isso, lançar mão de todo o desenvolvimento relativo ao pai perverso da Horda, seu assassinato e a criação da cultura. Uma passagem da posse perversa para o social. Vemos rapidamente que a matriz simbólica mítica, os complexos de Édipo e de castração, bem como os símbolos que lhes são correlatos, se associam ou se englobam no conceito da sublimação. Os objetos culturais são, por assim dizer, traduções do sexual. Bem, para esclarecer esse liame do sexual com os objetos culturais, seria preciso avançar por os grandes textos da sublimação entre 1908 e 12, né? Com a centralidade do estudo sobre Leonardo da Vinci. Estão me ouvindo? Bem. Sim. Sim. No texto da Moral Sexual Civilizada, Freud associa a sublimação à dessexualização. Prossegue assim nos textos da Psicologia de Amor, de 1910 a 12, este último antecipando o mal-estar da cultura, ligando a sublimação à negatividade interior à pulsão sexual, e minando, por assim dizer, a vida amorosa com o avanço das metas culturais. Mas somente no texto sobre a recordação da infância de Leonardo é que Freud retoma e torna complexa, numa genialidade digna de notas, os ensaios dos 3 ensaios sobre a sublimação. De um lado, o sexual é creditado, como em seus primeiros textos, assim como nos 3 ensaios, a sedução da mãe, ou do adulto, ou seja, ao engendramento do enigmático como fonte da sexualidade perversa polimorfa, e, por outro lado, uma dessexualização desse sexual pelas pulsões defensivas do eu, da autoconservação, destacando nela a pulsão de apoderar-se, de domínio. O sexual
enigmático se coloca como um complemento libidinal à pulsão de domínio para gerar a pulsão epistemofílica, pulsão de saber. Desvia-se assim do recalque, embora esse nunca deixa de ser presente. Porém, o que vale destacar é o predomínio do aspecto ativo do sexual sobre o fundo negativo defensivo da pulsão de domínio, onde se encontra a força de atração, sedução e curiosidade pelos objetos culturais. É preciso aqui, notadamente em relação ao Leonardo da Vinci, distinguir os graus de fruições subsequentes à imposição negativa da dessexualização no processo sublimatório, por exemplo, entre a pintura e a pesquisa intelectual em Leonardo. Antes, porém, valeria deter-se brevemente sobre o processo para o qual Freud aponta na sublimação. Vocês me desculpam, mas eu tenho um problema aqui com... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Mas eu não estou ouvindo vocês. Né? Eu não estou ouvindo vocês. Bem, o estado de desamparo se deve a uma percepção precoce e inexorável da realidade ao qual o bebê reage defensivamente e, além de recusá-la, solicita ao objeto meios para se autoconservar. Essas seriam as pulsões de autoconservação do eu, agindo no sentido contrário, negativo das pulsões sexuais provenientes do enigma introduzido pela sexualidade infantil do adulto e que esse adulto ignora. Por isso que Freud passa a atribuir mais tarde essas pulsões do eu à ação da pulsão de morte, antes de ele englobá-las nas pulsões de vida. Não obstante, a sexualidade, na oposição às pulsões do eu, se defronta com o limite entre o eu e o mundo do outro. E é nesse terreno de separação entre o eu e o outro que a ação do sexual se torna, em meio à sublimação, a fonte da criatividade. A sublimação coincide, então, com os primórdios e a noção do eu prazer purificado e sua consequência. Não posso me deter sobre essa dimensão criativa, basta lembrar que é nesse terreno entre o si e o objeto que Winnicott localiza a experiência cultural de criação de fenômenos e objetos tradicionais em consonância com a sublimação como desvio das fontes da sexualidade perversa polimorfa. Green, ao lançar o conceito de objetização, destaca na sublimação o movimento de criação dos objetos. Esses autores mostram que criar e sublimar é instaurar o tempo onde o ser se encontra. Numa perspectiva diferente desses autores, Klein situa a criatividade no plano do advento dos objetos totais, no reconhecimento da bondade do outro, portanto criando como ato de reparação a posteriori a consciência da agressividade infligida ao objeto no estado indiferenciado anterior da posição esquizoparanoide. A sublimação e a criatividade configuram então uma saída para apenas uma parte dos derivados das pulsões sexuais, escapando do recalcamento, enquanto outros derivados permanecem sob o mando do recalcamento. As partes menos sublimadas na proximidade da sexualidade perversa polimorfa teriam mais fruição do que outras com grau maior de sublimação, ou seja, mais inibidas e abstraídas, como Freud encontra na diferenciação entre as fases de pintura do Leonardo da Vinci e outras de investigação da natureza. Freud traça essa distinção entre recalcamento, idealização e sublimação em seu ensaio sobre o narcisismo. A idealização seria um retorno do recalcado da sexualidade e seu sobreinvestimento do objeto ou do eu, ao passo que a sublimação seria uma transformação derivada da pulsão sexual, dessexualizando-as
e direcionando-as para a criatividade e os objetos culturais. Entretanto, a sublimação e seus objetos podem se tornar alvo de idealização, o que torna a decisão freudiana muito problemática. Seja como for, as colocações de Freud se confirmam pelos conhecimentos gerais. Muitos artistas e dos grandes criaram na sombra do recalcamento de traumas e conflitos, sendo a criação apenas uma parte que nem sempre salvou as restantes, ou seja, não salvou a vida deles. Por outro lado, muito entre eles anacoretas passam a vida na companhia exclusiva dos objetos culturais, mesmo contendo configurações neuróticas e não neuróticas em sua vida. Vou agora discorrer sucintamente, mesmo que deixando muitos outros aspectos de lado, como a escolha narcísica do objeto, sobre o estágio final do desenvolvimento da sublimação na obra de Freud, tendo o heroísmo no centro dessa guinada, a qual se estende ao mal-estar da cultura. Com a descoberta da pulsão de morte, Freud encontra nela a negatividade e suas formas extremadas de retração, operando no amago da sexualidade. Fica claro para Freud que o efeito da subtração da sublimação, a dessexualização parcial que ela efetua, leva a uma disjunção do amálgama das pulsões de vida e morte, liberando a destrutividade. Os ideais que substituem, no plano sociocultural, a licença dada pelos adultos às crianças na infância de gozarem da sexualidade sob condições restritivas, se tornam cada vez mais exigentes em função do avanço da civilização, demandando inibição, contenção e sublimação progressiva da sexualidade infantil, gerando assim disjunções das pulsões e a liberação das manifestações destrutivas na cultura. Eu já estou terminando. A cultura contemporânea não desmente tal profecia, mas a confirma cada dia. No plano cultural, as conquistas sublimatórias devolvem o sujeito em função da disjunção pulsional ao desamparo, tendo um efeito alienante em relação ao outro e liberando o fanatismo e as buscas de salvações religiosas, entre outras formas de gozo. A pandemia que enfrentamos agora é consequência dessa exploração científica sublimatória de domínio da natureza que visa ludibriar o desamparo humano para fanaticamente tudo dominar e explorar e assim alcançar a felicidade. Ao desrespeitar a natureza, apanhamos, novamente e de forma muito feia. Por outro lado, essa desilusão que nos confrontou com a angústia de destino, de destruição do tempo, quanto tempo vai durar a pandemia? Sairemos vivos dela? Como será o mundo depois? Fez-nos retornar para casa, onde tudo começa, recuperando a intimidade de cada um com os seus, a solidariedade com os outros, nos obrigando a lançar mão de nossas sublimações fundamentais, de cuidado de si, cozinhar, lavar, arrumar, restaurando o tempo onde podemos nos encontrar, sermos vivos, sob o fundo do terror da angústia do real da morte. Entretanto, eu gostaria, no plano individual, destacar um aspecto da sublimação sumamente importante. Os derivados da sexualidade perversa polimorfa infantil, ao se submeterem à sublimação, carregam a lembrança das fontes da experiência de sedução junto aos seus objetos primários e a elas almejam retornar. Voltamos sempre aos primeiros amores, citação de Binet, a qual Freud retorna frequentemente. Leonardo e sua Gioconda, Proust e a sua busca do tempo perdido, Nerval e sua Aurélia, entre outros, e quem não? Esse ensaio de retorno de longos rodeios que por vezes absorve o sujeito até a morte, ou que o atenta a explorar uma reserva incriável, Green, desse amor dos começos, nunca falta a sublimação. Aqui talvez encontramos Lacan,
para quem na sublimação há a elevação do objeto à dignidade das Ding, que na obra de Freud é o objeto perdido de uma satisfação plena e mítica, mas vai convencer o ser humano de desistir daquilo que lhe deu a vida. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Então, agora a gente vai abrir para o debate. Acho que a gente pode conversar sobre muitas coisas aqui. Vamos ver se agora o Daniel vai conseguir ouvir. Está ouvindo, Daniel? Alô? Agora está ouvindo? Não. Vamos só aguardar, então, melhorar o som ali para o Daniel. Vamos ver. Está ouvindo agora, Daniel? Está conseguindo nos ouvir? Sim? Agora sim? Sim? Tá, que bom. Então a gente vai começar agora a conversar, fazer os dois trabalhos conversarem. São duas exposições assim muito consistentes, densas metapsicologicamente. Eu acho que ambos trazem uma dimensão complexa dessa noção, né? E me parece que tem nas duas exposições uma tentativa de escapar, né, de uma visão aí idealizada, moralizante, né, desse processo psíquico. E acho que a gente pode conversar sobre coisas do campo da clínica, do campo da cultura, mas eu fiquei curiosa porque me parece que o Daniel antecipou aí, perceber aí alguma nuance de leitura, né, que ele chamou, talvez que ele estaria olhando por um ângulo menos positivo, alguma coisa nesse sentido. Você quer começar, Cícero? A questão que tu, só para retomar, tu estava dizendo que ele começou dizendo que ele não era tão otimista com relação à sublimação. Otimista. Isso. Isso? Tá. Eu acho que os dois escaparam, né, de uma dimensão idealizadora, né? Os dois tiveram esse esforço, mas parece que o Daniel percebeu alguma nuance aí para a discussão, não é? Você também, Sim. como é que você escutou a apresentação dele? Sim, é que eu entendo a dimensão do que ele queira dizer com que ele não é otimista com relação à sublimação, no sentido de que as criações artísticas e a cultura do modo como como está estabelecida hoje, não indicaria que a sublimação seja algo que está ocorrendo bem, né? Por exemplo, na opinião dele, a sublimação, então, proporcionada pela forma como a ciência e como talvez os governos, não sei, levaram as coisas até aqui, nos degringolaram a ponto de nos colocar numa pandemia, né? É que a nossa diferença, a minha perspectiva também não é otimista. A nossa diferença é só conceitual. Eu participo do mesmo pessimismo dele com relação à cultura. É que, e eu entendo que sim, que a forma como a cultura se colocou e talvez a forma como os governos levaram as questões científicas até aqui, elas não priorizam uma ligação dos sujeitos, das individualidades e do coletivo com a alteridade, com o outro, e se ocupam muito mais do seu próprio narcisismo e do narcisismo das pequenas diferenças, como ontem foi colocado na plenária. Só que eu acho que isso é justamente o que está na contramão do conceito de sublimação. Porque eu entendo que sublimação, a partir da obra de Freud e posteriores, e Green, eu entendo que a sublimação é justamente a capacidade de ultrapassar o narcisismo e fusionar a pulsão de morte com Eros, no sentido da ligação com o outro. Então, é poder ultrapassar uma questão narcisista e se dirigir a objetos como alteridade. Porque a cultura não tem se dirigido, nem no Brasil, nem fora dele,
ao outro como alteridade, no sentido de que há pouca ocupação com o outro, há pouca ocupação com a natureza. E isso, para mim, porque não há pouca sublimação. Porque se o sujeito pudesse ultrapassar o seu narcisismo, é um conceito de Debord, né? A cultura do narcisismo. E eu acho que tem que ver justamente com isso. Quanto mais narcisismo, menos sublimação. Porque a sublimação, na maneira como eu entendo, é um distanciamento do narcisismo. Mas o pessimismo com relação à cultura do Daniel é o mesmo meu. Bem, eu acho que essa concepção da sublimação, eu estou aí mais nesse desenvolvimento que o Freud faz no final da obra, principalmente no Egoída, onde ele diz que a sublimação ela vai levar, né, ela vai levar a uma disjunções pulsionais e a uma alienação progressiva, quer dizer, no final das contas, ela é destrutiva, né? Então, o que eu vejo, então, eu não acho que isso é uma questão só teórica, eu acho que o que a gente está assistindo, né? Porque essa depuração do sexual progressivo pela pulsão de morte, né? Leva a uma alienação progressiva. Se a gente, por exemplo, nas formas mais extremadas, né? Como a declaração, por exemplo, pelo nazismo, né, de uma depuração da humanidade, de limpar ela da escória, vamos dizer assim, de tudo que a contamina, que é os judeus, os ciganos, os homossexuais, etc. Ou pensar, por exemplo, no Heidegger, quando apontavam para ele os do, do Holocausto, ele apontava que isso tem perto da beleza da poesia. Ou seja, a progressiva é a atividade que leva a essa junção progressiva. Eu acho que isso é o que distingue, vamos dizer assim, a psicanálise do pontos de vista outros, é que o Freud coloca a barbárie no seio da civilização. Elas, uma implica a outra. A separação entre barbárie e civilização, na realidade, é tributária da própria recusa do trabalho da sublimação que cinde elas, e que quer negar isso. Né? É dizer, bem, os outros são bárbaros, eu sou civilizado, mas na realidade é a ação da pulsão de morte, puramente. E isso é radical no pensamento de Freud. Os ideais, a cultura que opera pelo regime do ideal, ela tem uma inércia própria, ela exige sublimação, um trabalho cultural constante que leva a não contenção das junções pulsionais, de forma que esse trabalho da sublimação, no fim das contas, é disso que a gente precisa cuidar. Né? Por isso que eu acho que o conceito da sublimação é muito complicado, né? Eu também, o Freud fez bem em destruir o trabalho dele, porque ele viu que a coisa é muito complexa, né? Eu acho que ele foi adiante. Então, nisso eu acho que eu sou muito, não é a cultura, ela é uma exigência, essa exigência de tudo dominar, de negar o desamparo e o desconhecido, tentar solapar ele, tentar há uma ideia, né, neoliberal de alcançar as felicidades últimas e tudo, leva a uma destruição progressiva. Mas isso é um trabalho sublimatório, sim. Tem uma pergunta?
Tem uma pergunta aqui que eu acho que cai bem a propósito desse debate, que é em relação à arte da política, se ela não seria, quando bem exercida, um destino sublimatório das pulsões. Né? Então, um pouco nesse debate entre o que está trazendo a Cici e o que está trazendo o Daniel. A Cici quer falar? Posso, sim. É que eu acho... então, primeiro na teoria. Eu acho que o ego e o id, a segunda dualidade pulsional, proporcionam, não só em termos da própria teoria, como em termos da observação de Freud sobre a cultura, o papel relevante que tem assumido a pulsão de morte. E quanto mais anda o tempo, parece que mais isso é visível. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que dentro da própria teoria e dentro da clínica, é indispensável que o psicanalista pense sobre a necessidade dos processos de ligação frente às novas formas de subjetividade, enfim, como algo que tenha que ver com a teoria da cura. E então eu penso assim, que talvez seja necessário dar mais crédito ao processo psíquico que fala da capacidade de simbolizar e de ligar, e de um psiquismo mais capaz de tratar o pulsional de forma mais psíquica. Eu acho que é um trabalho muito importante do psicanalista hoje, pensar na capacidade de ligação. E por isso eu acho importante essa distinção entre o que é o desligamento da pulsão de morte, o desligamento e a manifestação da agressividade que a pulsão de morte proporciona, por um lado, distinto da possibilidade de simbolizar e de criar, pelo outro, como uma possibilidade, que eu acho que, nesse momento, tanto na cultura quanto nas individualidades, é completamente diminuída. E a política demonstra isso em larga escala, principalmente no Brasil, hoje. Então, a arte da política, infelizmente, eu acho que tem que ver exatamente com isso, com o mortífero e o desligado, não com o sublimatório. Daniel. Bem, nessa linha, eu acho que diante da perspectiva, né, que o Freud nos proporciona de pensar a cultura, né, que eu não vejo possibilidade de pensar em qualquer trabalho analítico, em qualquer entrada do paciente no consultório, de tudo que ele apresenta, que não seja no campo do cultural. Para mim é evidente, né? Mas existe um aspecto diante dessa ameaça no trabalho cultural da própria destrutividade de uma geração, de uma espécie de uma doença autoimune própria ao trabalho da sublimação, né? Autoimune que destrói a cultura, é preciso dos cuidados do espaço. A posição, quer dizer, isso que está ocorrendo na psicanálise, até na IPA, felizmente, né? Em todas as nossas instituições, por exemplo, a Sociedade Brasileira de São Paulo, o trabalho na comunidade, o pensamento sobre o lado político, né? Para retomar o trabalho da ligação, que a Cici insiste sobre ele, né? Para diminuir a alienação cultural, para frear, né,
todo esse trabalho de domínio que é próprio da pulsão de morte que a cultura proporciona para nós. Se você domina a natureza, bem, apanhamos pelo vírus, né? Se você vai chegar dominar, conquistar e negar, né, o desamparo e o humano, a gente vai perdendo. Isso que ocorre, né, na época de crise, a gente passando uma, não é a pandemia só, não. No mundo inteiro, todo o fanatismo ressurge, né? A promessa que alguém vai proteger a gente, que vai salvar, é um indício desse desamparo que é criado por esse processo desenfreado da progressão cultural. Então, da mesma forma que a gente cuida nos nossos pacientes no consultório, o cuidado tem que ser a cultura, o posicionamento de psicanalistas e de instituições psicanalizadas na sociedade e na política é imprescindível, né? É algo que a gente vê ocorrendo, felizmente, também na instituição a qual a gente pertence. Muito interessante essa ideia de uma doença autoimune da cultura. O final do trabalho da Cici, o início, né, da exposição do Daniel, levam também para o campo da clínica, né? E acho que daria para a gente pensar um pouco também nesse trabalho de ligação que vocês dois estão insistindo em relação aos movimentos de desligamento, que não sei como é que vocês estão escutando, como é que vocês estão recebendo, mas que eu acho que são desencadeados aí muito em relação a esse isolamento social, em relação à pandemia. Como é que vocês pensam, como é que vocês estão pensando esse tema sublimatório? E como que isso, de repente, pode abrir um espaço de escuta para alguma coisa desse campo? Claro. Quer falar, Cici? Pode ser. Eu entendo que assim, que o trabalho que a gente desenvolve hoje, ele tem que ver com a inscrição psíquica dos acontecimentos traumáticos que estamos todos vivendo, né? E a inscrição psíquica desses acontecimentos, do ponto de vista econômico, tem que ver com ligar o que está desligado. Até o Daniel falou no trabalho dele do retorno de todos para casa, do retorno à proximidade com a família, dos trabalhos em casa e tal. Eu acho que esse retorno ele pode ser tomado numa dupla vertente. Numa vertente mais mortífera e numa vertente no sentido da ligação e da simbolização, no sentido de que a inscrição psíquica dos acontecimentos traumáticos, ela pode, por sua vez, dar espaço à ligação com outros momentos traumáticos anteriores, que podem ser ressignificados. E essa possibilidade aberta pela clínica é um trabalho que tem que ser feito com o analista entendendo a escuta como possibilidade da colocação do analista como uma função ligadora, que depende, por sua vez, da transferência, claro. Uhum. Né? Então, que esse momento aí de retorno para casa, que pode ser entendido como um processo de luto ou oposto ao luto, que ele possa ser utilizado na análise de uma forma que possibilite inscrição e ligação. Porque eu acho que lá no início da pandemia, uma das coisas que, de forma geral, os psicanalistas temiam é que o trabalho caísse num certo vazio, no sentido de que quanto mais o tempo passasse, o que ia acontecer ali, né?
E eu acho que é justamente trabalhar no sentido oposto, trabalhar no sentido de que esse retorno para casa possa ser a possibilidade de inscrição psíquica do trauma atual e de passados. Daniel. Sim, eu vejo, né, eu acho que as frases que eu comecei a ler, enfim, o que eu escrevi, eu acho que o trabalho da clínica, como o trabalho do psiquismo, ele é sublimatório, né? Quando o Freud diz assim, bem, sublimatório é uma fruição, né, uma depuração de uma fruição da sexualidade infantil, né, criando objetos culturais ou investindo objetos culturais, quer dizer, criando e investindo. Agora, o que é o universo com que a gente lida, né? São percepções, falas, representações, fantasias. O próprio Freud, a fantasia, ele viu, né, como são a gente lida, e o trabalho de cura tem a ver com a sublimação. Acontece que a sublimação, ela tem dois polos, né? Essa ligação da sedução com a tradução, pegando a ideia do Laplanche, a sedução com a conservação, que vão no sentido, existem partes que estão mais no polo da autoconservação, que é o cuidado de si, né, que é a ação do tempo psíquico, e tem lugares que vão mais na aposta e que vão na direção do sexual, da curiosidade, né, da ampliação. Então, o que é, então, e a ideia dessa amálgama, né, de duas direções opostas, né, uma é de conservação, que é parte da pulsão de morte, e a outra é da aposta. E o que acontece? Que a cultura, né, a vida hoje, né, as demandas que são sobre o sujeito de uma renúncia progressiva, né, do sexual em prol do domínio, da aquisição, afinal, a cultura, os ideais são substituição desse playground amoroso que os pais deram para a gente, o que o Freud chama de inibição dos fins da pulsão, e a ternura, o amor, onde ele abarca. Acontece que essa exigência progressiva para adquirir lugar no mundo acaba destruindo, através dessa demanda, acaba difusando as pulsões. Então, o nosso trabalho na clínica é isso, né? É voltar, o trabalho que a gente chama da memória, dos insights, ligando. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho em paralelo com a cultura, né? De cuidado. Eu não vejo uma decisão. O trabalho analítico tem a particularidade dele no campo da transferência, mas ele lida com os objetos, é um povo de sublimados. A gente lida com um povo psíquico de sublimados, né? São esses elementos. O problema é que eles tendem a se dessexualizar de forma a tornar o sujeito alienante à própria vida, né? E disso que a gente cuida, da destrutividade. Sim, e essa ideia de que a criação é apenas uma parte, né, que você traz, Daniel, e que quando você recorta, né, o fato de que muitos artistas, né, muitos autores, artistas não foram salvos, ainda que com muita criatividade, produzindo muito. Essa é sempre uma questão, né? Tá no seu trabalho, tá no Green. Vocês querem falar um pouco disso? Sobre esse limite que a gente encontra? Sim, eu acho que os ecos é isso que é interessante, porque justamente é interessante porque nos objetos e no trabalho da sublimação existem os ecos, né? O Freud dizia que a gente nunca abandona, né? Essa ideia da elaboração do luto, que a gente
se desvincula dos objetos, se encontra novos, é em parte verdadeiro, na verdade é uma bela história, né, para nós. Mas quem trabalha na clínica há décadas sabe, né, como foi, a gente nunca abandona as posições primárias do objeto, né? Afinal de contas, qualquer direcionamento sublimatórios, né, abriga dentro dele os ecos dos objetos primários, né? Então, se a gente olha para o Proust, essa loucura, né, o que o Grimm chama da reserva do incriável, né, buscando a mais os vestígios de todos os elementos sensoriais dela, até o esgotamento. O irmão dele vinha para ele, que era médico, e disse: você precisa ir no hospital, me deixa em paz, preciso ligar para a mamãe, quando a mamãe já estava morta. E ele ficava furioso. Então, ali, ou a gente pega a Aurélia, essa busca, agora, são exemplos extremados, mas eu acho que qualquer movimento sublimatório, né, ele abriga, afinal de contas, esses ecos das ligações com os objetos primários, que, em muito sentido, é a volta ao Nirvana, né? Agora, a gente vê, quer dizer, tem gente que pode viver muito bem somente com os objetos culturais, na companhia dos objetos culturais. E outros que têm essa busca desenfreada à morte, né? No próprio processo criativo, né? Então, a sublimação vem nessa dinâmica de duas direções, né? Progressiva e regressiva ao mesmo tempo. Isso. Cici? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, o nosso título, Um Destino Possível, né? A gente está colocando a sublimação como um destino pulsional. E se a gente olha para a vida de alguns artistas e vê quão mortífera foi, tem uma incoerência aí. Se é o destino pulsional mais evoluído, como ele pode levar à destruição? É só ver, por exemplo, Van Gogh, primeiro que me ocorre, né? Então, eu penso que são versões diferentes, conceituações diferentes da sublimação. Quando um autor pensa que a arte é um sinônimo de sublimação, isso é uma conceituação. Agora, quando a sublimação é conceituada como o destino pulsional mais evoluído, que dá conta da capacidade de simbolizar e de trocar objetos, trocar o objeto primário por outro objeto, no sentido de um investimento, no sentido da alteridade, no sentido assim da possibilidade simbólica que comporta desistir da relação inicial com o objeto primário para, a partir daí, simbolizar aquela relação a partir de uma meta e de um objeto diferente. Então, a gente está conceituando a sublimação em tendências contrárias com a mesma palavra. É por isso que eu entendo que a sublimação, ainda que ela pode ser conceituada como sinônimo de arte, eu acho que isso é a ideia de um destino pulsional evoluído e simbólico não subsiste dentro dessa perspectiva. São diferentes direções que o conceito toma, mas eu não acho que todas eles expressem a potencialidade do conceito. Por exemplo, é um conceito heterogêneo, né? É um conceito que foi distinguido de diferentes formas por Freud. Né? Freud nunca disse que sublimação era igual à arte, mas muitos autores entenderam assim, leram assim. E eu acho que isso reduz o conceito. Agora,
Pode falar, Eu Daniel, queria, depois eu entro com a questão. eu penso que enfim, eu concordo com a Cici, colocou isso muito bem. A ideia que a gente coloca aparentemente duas direções, mas é que essa sustentação das amálgama pulsional, já que a sublimação é derivado das pulsões parciais, como diz o Freud, um desvio, né, um destino, como se diz, mas um destino operativo. A questão essencial aí é a administração desse amálgama, ou seja, estou falando de uma forma teórica, mas enfim, eu escrevi isso no trabalho, porque as pulsões como pulsões não tem sentido nenhum, né? As pulsões só são pulsões na medida que tem um administrador, né? Esse administrador a gente chama de ambiente, do adulto, da mãe, do trabalho da ligação, né? Do trabalho duplo, né? De convite e sedução, e de outro lado, de contenção e direção. É aí que se faz o trabalho. É aí que a gente se insere sobre esse trabalho pulsionais, no trabalho da clínica, né? Por isso que eu enfatizei. Quer dizer, o trabalho, a difusão das pulsões, ela ocorre na medida que não tem justamente esse trabalho de costura, de sedução, traduzir, né? Seduzir o bebê, trazer ele para o mundo, e de outro lado, conter e dar uma direção, né? Afinal, a mãe é uma porta-voz da cultura, né? Ela é a emissária da cultura, como diz o Freud, né? Então, isso depende né, isso é a singularidade de cada sujeito na clínica, né? A herança psíquica, o trabalho do objeto. Quer dizer, E as acho pessoas que não têm sentido. nesse Sim, ponto, Daniel, tem duas questões aqui que eu acho que daria para a gente entrar, que as duas abordam de alguma maneira o que você chamou do cuidado, né? Então, uma pessoa pergunta, né? Como pensar, né, esse suposto cuidado atrelado à violência? E outra pessoa diz, no que você diria que consiste, vocês, né, diriam que consiste esses cuidados que balanceariam os excessos autoimunes do sublimatório, né? Berta, tu poderia repetir essa última frase? No que vocês diriam que consistem esses cuidados que balanceariam os excessos autoimunes do sublimatório? Eu acho que a propósito daquela ideia da doença autoimune da cultura do Daniel, né? Juntando com o que ele dizia sobre o cuidado, né? Eu sim, eu posso posso começar? comentar, mas assim, sim, pode. Pode Não, ser. vai. Não, vai você. Sim. Então, ó, tem o cuidado de um lado e o sublimatório de outro, né? Assim, em que o cuidado poderia ajudar para que o lado autoimune do sublimatório não aparecesse? É que, por exemplo, tanto na cultura quanto na clínica, me parece que o cuidado sobre si é essencial. E o sublimatório, na medida em que eu posso me dirigir ao outro como alteridade, isso significa justamente que eu posso cuidar. Narcisicamente, eu estou equilibrado para que eu possa me dirigir ao outro, né? E me parece que a teoria da cura comporta essa ideia de que da importância do cuidado sobre si. E o cuidado sobre si e o cuidado sobre o outro é que me parece o sublimatório. E isso é o que está em decréscimo na cultura devido ao excesso da pulsão de morte, como uma tendência, na minha opinião, contrária à sublimação. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria só dizer uma coisinha a mais
que é assim, eu entendo que a segunda dualidade pulsional, ela possibilita um acréscimo enorme à teoria da sublimação, porque eu entendo que ela possibilita colocar a sublimação como... porque a Eros é a classe pulsional que diz respeito à sexualidade manifesta, e a sexualidade recalcada e ao autoconservativo. Né? E eu entendo justamente que se entende a sublimação vinculada aos processos de ligação e simbolização, na medida em que há investimentos objetais, então a gente está dizendo que a sublimação é algo que pertence à categoria de Eros, em contraposição à morte. E o cuidado sobre si e o cuidado sobre o outro são atividades de Eros. Não Daniel? Sei se... Acho que sim. Sim, eu diria o seguinte, né, que a questão que o trabalho, já que a gente fala que a nossa origem é o desamparo, o que o Freud chama de educação das pulsões, a gente pode se remontar ao texto central, aliás, que é do 1911, dos dois princípios, quando o Freud fala que para educar ou para sublimar, para inserir o sujeito na cultura, né? E aí ele fala das instituições, a educação, a igreja, o exército, a arte, a ciência, ele diz, em todos eles, a condição imprescindível é alguém que tem, ele de alguma forma substitui a reserva de amor, esse playground que os pais dão, como um playground amoroso, né, que dá uma licença para a sexualidade infantil com as restrições progressivas dela. Ele diz, o que faz essa instituição se não tem amor, se não tem uma substituição dessas figuras do trabalho do objeto, o trabalho da entrada na cultura ou das sublimações progressivas não ocorre. O problema que a imposição sublimatória pela cultura, ela ultrapassa a capacidade dessa ligação. Por mais que a mãe foi ótima, né, suficientemente boa, por mais a cultura ela é tomada de um desespero e de negar o desamparo, o desconhecido. Ela substitui esse terreno do amor, da condição amorosa para entrar na cultura, para fazer as sublimações entrar, numa exigência de domínio que leva à alienação progressiva do sujeito, e do sujeito um com o outro. O que a gente assiste hoje, né? Que ela libera a agressividade. Então, essa dialética, né? Então, não basta aí que eu discordo da Cícia, diz, mas então como que a gente pode pensar bem? Uma vez é ligação e tal, outra vez é desligação. Sim, porque é alguma coisa da ordem do econômico. Em algum momento não sustenta. As ligações estão muito frágeis diante dessa exigência de domínio e desespero. Então, é por isso que o plano de cuidado não pode ficar só na clínica, não pode ficar, ele precisa também lidar com a cultura, a gente precisa lutar ali de várias maneiras para lidar com isso. Então, quando alguém me diz como é sim, leva a uma destrutividade. Eu acho que quem perguntou, acho que me entendeu muito bem quando eu disse, a exigência da cultura ultrapassa a capacidade de ligações que temos, né? Isso que já o Freud diz mal-estar, isso que gera uma doença autoimune, porque aparentemente a sublimação deveriam ser o sistema imune nosso, né? De progredir e tal, mas eles acabam gerando doenças autoimunes, aliás, como eles proliferam
com o avanço da cultura e da civilização. E acho que isso que você está trazendo, Daniel, a gente pode juntar com duas perguntas. Nós estamos agora nos últimos 5 minutos, então eu vou trazer essas duas perguntas que me parecem relacionadas, que dizem o seguinte: por que a ilusão de proteção ao desamparo vem acompanhada da violência na política, né? E uma outra que se articula essa que fala: podemos articular as possibilidades de lidar melhor ou pior com o desamparo em relação aos objetos primários, com as possibilidades de sublimação de cada indivíduo ou grupo social? Totem e Tabu traz a dimensão de uma fratria como um caminho de lidar com o desamparo. Temos alguma possibilidade de fratrias organizadoras da ordem social no Brasil hoje? Pequenas questões, né? Mas que eu acho que estão muito alinhadas aí com o que vocês estão trazendo. Muito bons. Muito bom. Quer falar, Cícero? Sim. Posso falar. Sim, é justamente isso que eu queria dizer, que a sublimação é o mecanismo que daria conta disso. Em contraposição a ela está a liberação da agressividade e da pulsão de morte, mais desfusionada da pulsão de vida. Então, quando eu não vejo, assim, se eu falasse bem francamente, eu não vejo que esse tipo de ética, no sentido de se ligar ao outro como alteridade, no sentido da ligação e simbolização, no Brasil de hoje, eu não vejo isso acontecendo. Uma frátria que nem é a saída dos irmãos em Totem e Tabu, eu não vejo isso como uma possibilidade no Brasil de hoje, porque eu acho que o que nós estamos vivendo é justamente o contrário disso. É um governo que foi estabelecido aí como o salvador, que é justamente a ideia contrária à ideia da frátria. Então, no Brasil de hoje, eu não vejo essa possibilidade, de hoje, mas eu vejo sempre uma possibilidade disso no futuro, porque se por um lado nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo, eu entendo que cada vez mais a população se interessa por política, se interessa com o que está nos acontecendo, se interessa em tomar atitudes solidárias e autoritárias, e mesmo a própria psicanálise, que acho que nunca teve tão engajada politicamente e culturalmente como em todo o Brasil como está hoje. Então, eu vejo essa possibilidade num futuro remoto, dependendo do quanto os cidadãos todos puderem, enfim, se repensar e pensar na cultura e esperar menos salvação para poder estabelecer uma frátria. Muito bem. Daniel? Eu diria rapidamente assim, né, porque temos poucos minutos. Eu acho que a questão central, né, eu acho que Freudiano, da psicanálise, é reconhecer o desamparo, né? Todo o trabalho que a gente chama do objeto da cultura e tal, é transformar uma parte dele, mas uma parte dele, uma coisa que a gente chama de castração, né? A possibilidade de castração, a questão da linguagem, como diz o Freud, é o poeta, o filho que vai organizar a sociedade dos irmãos e vai... Agora, é só uma parte, quer dizer, o que leva Freud a pensar, né, na economia funcional é que a ideia da alteridade, da castração e tudo mais, ela fracassa, né? Aliás, até quando que todo esse ideal do Freud, da fraternidade, se sustenta, né? Porque logo tem assassinato, né? Logo alguém quer tomar a direção do pai. Quer dizer, essa ideia que o pai morto
teve a força mais do que o pai perverso vivo. É verdade, em parte, isso depende do trabalho. Então, a ideia da fraternidade, né? Eu questiono muito a questão da fraternidade, até quando que ela vai, né? Porque ela é essencial para a fraternidade no sentido que o Freud dá para ela, né? Que alguém organiza e abdica de certa onipotência para solapar o desamparo e dividir os bens do mundo entre os outros, ou seja, democrática, ela está sempre por um fio, né? Porque o desamparo, quanto mais se sublima, mais a gente está por um fio para cair numa doença autoimune da sublimação. Eu gostei desse termo que inventei hoje, autoimune, vem Eu das também minhas gostei. origens Eu queria. mas a ideia aqui, quer dizer, a fragilidade, eu não acho que só no Brasil, o Brasil já tem estruturas frágeis, fraternas, no sentido tal, mas eu acho que o mundo todo está tomado por, vem sendo, né, desde já uma década e pouco, retomou esse fanatismo e as fratias, a fraternidade é frágil, né? No Brasil ainda mais, né? Sim. Bom, a gente Acho que está no final, né? Mas eu queria de verdade agradecer a Cícia e ao Daniel, porque o nível de debate que vocês nos ajudaram a sustentar aqui hoje foi realmente alguma coisa que a gente não consegue sempre. Tá? Queria agradecer e queria convidar todos nesse intervalo até a mesa das 11 horas. Tem, se vocês, não sei se vocês já viram ali, tem um chat do cafezinho, né? E que dá para as pessoas de alguma maneira conversarem, tá? Muito obrigada. obrigado você. Obrigada. Muito